Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora 9h40. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. E o Pix, que entrará em operação a partir de 16 de novembro deste ano, vai permitir as transferências de dinheiro e pagamentos instantâneos a qualquer hora do dia, ou também isso envolve nenhum custo para as pessoas físicas. Por isso, ele tende a substituir o DOC e a TED por gerar economia. Entretanto, conforme a avaliação dos especialistas na área imobiliária, o Pix não vai substituir o boleto, por não oferecer ao credor o controle acelerado desse pagamento. E por isso, os milhares de condomínios e imobiliárias, além de outras empresas, serão forçadas a manter os boletos para evitar que o devedor pague valor diferente do contratado, mantendo o controle que impede a cobrança em duplicidade do condomínio, ou melhor, do condômino ou do inquilino. Para explicar melhor sobre essas regras, sobre o pagamento no setor imobiliário e o funcionamento do boleto e as dificuldades em implantar o Pix no setor de locações de imóveis e nos condomínios, vamos conversar agora com o colunista do quadro Direito Imobiliário, o Dr. Quênio de Souza Pereira, que é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e também do âmbito nacional, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário. Dr. Quênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Como é que o senhor vem acompanhando essa implantação do Pix, doutor Quênio? Já está preocupado no ramo imobiliário e também os condomínios? É realmente uma boa novidade, porque não tem custo para a pessoa física, mas, por outro lado, né, o Pix ele vem atender mais o comércio eletrônico, né, essa questão da agilidade dos pagamentos. Mas, por enquanto, não há nada no Banco Central que venha a indicar que haverá a segurança do boleto bancário. O boleto foi implantado no mercado imobiliário, mas a pedido dos inquilinos, né, porque tradicionalmente as imobiliárias recebiam os aluguéis na sede da empresa e com isso ela conseguia controlar o IPTU, o condomínio. Então, durante muitos anos, as imobiliárias resistiram em implementar o boleto, mas a pressão dos inquilinos pela comodidade, para evitar deslocamento, acabou que elas aderiram. Então, na prática, o mercado brasileiro, ele trabalha muito com boleto em relação a condomínios e também as imobiliárias, e os inquilinos, né, colocaram, né, exigiram esse benefício que realmente atendeu todo mundo. E até os PROCONs, inclusive, estipularam na época que só poderia cobrar do inquilino se houvesse a contratação prévia no contrato. Então, a jurisprudência consagrou esse tipo de contratação e o que nós vimos hoje é que a novidade do Pix, né, ela pode gerar uma certa confusão em relação a controle. Então, se o Banco Central não expor um Pix que tem as mesmas características do boleto em relação àquele controle que o banco faz, que é rápido, que é eficiente e que evita a cobrança em duplicidade do devedor, né, os boletos ainda continuarão a ser emitidos e utilizados no mercado imobiliário, em especial em relação aos condomínios e às imobiliárias. Boleto também que facilitou um pouco a vida das imobiliárias, principalmente quanto àquela retenção de valores, às vezes muito altos, né, doutor Quênio? Isso também facilitou a vida do dono da imobiliária? Facilitou para a imobiliária porque a pessoa paga o aluguel em qualquer lugar do Brasil e com a internet, né, passou para pagar os aluguéis pelo celular, smartphone. Então o boleto ele é muito bem adaptado em termos de segurança para o locador, para o imobiliário e para o inquilino. Ninguém é contra o Pix, ao contrário, né, é uma boa novidade, devemos aderir. Agora, a grande preocupação, né, é verificar a questão da facilidade do boleto. Por exemplo, o boleto, quando a pessoa vem atrasar com o pagamento, automaticamente o boleto já calcula os juros, calcula a multa. Então, a pessoa não tem que emitir um outro boleto. Já com relação ao Pix, né, não há nenhuma emissão de documento nesse sentido, ou não há como o devedor vir saber quanto serão os juros e cálculo desse ônus da mora, né, do atraso. Outro fator interessante é que o Pix, né, ele não oferece as facilidades do boleto em relação
a emissão de mensagens. Então tem mensagens, orientações junto ao boleto que facilita a vida do inquilino ou do condômino. E o Pix não fornece essa facilidade também. Como o desconto por pontualidade seria um exemplo dessa falta de mensagens? Poderia ser, né? É até interessante que tem condomínios que criam desconto por pontualidade e no Pix não há como colocar isso no boleto, né? No documento, que não existe documento. Então, há uma série de facilidades de controle que evita, inclusive, que o condomínio, que geralmente não tem uma estrutura grande, venha a fazer a cobrança em duplicidade. Outro fator para os condomínios que evitou que o morador ficasse indo na casa do síndico, final de semana, qualquer hora do dia e da noite, para fazer o pagamento. Então, os condomínios passaram a adotar o boleto até para evitar, né, que as pessoas tivessem uma certa repulsa em assumir o cargo de síndico. Então, realmente, quando não tinha o boleto, o síndico que recebia esses pagamentos na porta da sua casa, e isso era realmente desgastante, gerava muito problema. Outro detalhe, que o pagamento feito pessoalmente ao síndico gerava constrangimento quando havia atraso. E havia síndicos que ficavam sem jeito e tiravam a multa e os juros, gerando confusão depois quando viesse a prestar conta na Assembleia. O caso do boleto ficou uma coisa mais impessoal, os condomínios ficaram mais organizados, evitou a retirada de juros e multas de maneira indevida e, logicamente, estimulou a pontualidade dos condomínios. Em relação às imobiliárias, os inquilinos não têm mais que se deslocar para pagar junto à sede da empresa. Os inquilinos ficam mais tranquilos em ter um documento que gera segurança em relação à quitação, de maneira que evite qualquer dúvida do valor que foi pago. E também, como se colocou muito bem, Sérgio, nessa pandemia, milhares de imóveis tiveram desconto. E esse desconto está caracterizado no boleto, ou seja, há um documento físico, né, que equivale a um contrato, que gera segurança para o inquilino em relação àquele desconto, se foi provisório ou não, qual foi a condição de desconto em relação ao reajuste. Enfim, tem várias informações no boleto que caracterizam um contrato. Isso gera uma segurança para o devedor e para o credor. Doutor Kênio, na opinião do senhor, o que falta então ao Pix para ele se tornar definitivamente um sistema de pagamento mais vantajoso para as imobiliárias e também os condomínios? Falta, no caso do Banco Central, criar um Pix que tenha as mesmas características que permitam os credores, no caso imobiliárias e condomínios, ter um controle de quem efetivou o pagamento hoje, de imediato, ou seja, que tenha aquele controle de boletos como acontece com os bancos, porque esse controle é feito pelo sistema bancário, né, que é integrado nacionalmente, e é impossível uma imobiliária ou um condomínio com centenas de recebimentos ter esse controle. Então, esse controle ele é baseado na tecnologia, na informática do sistema bancário. Então, a partir do momento em que o Pix tiver essa facilidade de controle efetivo pelo credor, será muito bom para o mercado e poderá, aí sim, evoluir para o abandono do boleto. Outro fator interessante é que o Pix ele gera uma certa insegurança, porque qualquer locador, qualquer imobiliária que vier a usar um número público, um dado público como o celular, o CPF ou então o seu e-mail, a pessoa poderá fazer um pagamento indevido na conta do credor, gerando uma grande confusão. O fato interessante é que na lei do inquilinato é fundamental o locador ter um controle efetivo do que é pago, até para evitar uma confusão numa ação judicial. Então, a situação em que o aluguel está defasado, em que o locador tem em juízo a revisão judicial do aluguel, essa revisão só é possível desde que haja o pagamento regular, sem qualquer alteração durante 3 anos. A revisão pode ser a favor do inquilino ou do locador. Então, com o aluguel fora do preço de mercado, qualquer das partes pode entrar em juízo para revisar o aluguel. Se por acaso o Pix já estivesse em funcionamento sem esse controle, o que aconteceria com os aluguéis? O inquilino poderia fazer um pagamento irregular e poderia gerar uma dúvida, uma confusão no decorrer da ação revisional, alegando que houve um acordo. Da mesma forma, outro risco terrível que tem na lei do inquilinato é em relação à ação dos preços por falta de pagamento. Depois que o locador entra com a ação em função do atraso de 3, 4, 5 meses de aluguel,
há um período em que o inquilino é citado. Nesse período, se por acaso ele utilizasse o PIX, poderia falar que houve o pagamento, e isso geraria uma confusão na ação de despejo que está em andamento. Ou seja, o conselho que nós passamos aqui, que atuamos na área imobiliária, é que os locadores, as imobiliárias, não utilizem o FIX com dados públicos, né? Que faça o QR Code, uma chave bem complexa para não ser adivinhada de maneira muito fácil. Então, na prática, vemos que no Brasil os bancos estão estimulando o PIX, que eu acho muito bom, só que muitas pessoas estão usando o CPF, o número do celular ou o e-mail. E isso poderá vir a facilitar um depósito indevido em algumas situações que, logicamente, poderá gerar uma confusão no processo judicial. Na área imobiliária, inclusive, até na compra e venda de imóveis. Então, o PIX, ele realmente veio facilitar, eu acho muito positivo, mas é fundamental que haja um maior controle em relação a alguns tipos de pagamento, como acontece no setor imobiliário. Doutor Kenny, o senhor como advogado que atua já há mais de 30 anos nesse setor de locação e condomínio, o senhor pode informar se é comum, então, ocorrer pagamentos indevidos por parte do inquilino ou do condômino, aquele que discorda do valor previsto no contrato ou no que foi aprovado pela Assembleia, no caso da taxa do condomínio, nesses depósitos que o senhor cita, um depósito indevido apenas para acabar fundamentando até uma disputa judicial? Com certeza, no dia a dia vemos nos condomínios, né, que são centenas, dezenas de pessoas residindo, cada um com o seu ponto de vista, e que às vezes o condomínio aprova uma obra, aprova a taxa de condomínio, a taxa extra, e logicamente que essa taxa, a aprovação da obra não é unânime. E tem pessoas que discordam daquilo e protestam. Então, apesar da aprovação ser legal, dentro do corpo previsto na lei, aquela pessoa que discorda, ela fala que vai depositar em juízo, vai consignar o pagamento. Ou então há também uma situação na locação em que agora com esse índice de inflação altíssimo, GPM, de 20,9%, logicamente que gera discussões. Então há, às vezes, um desacerto, um desentendimento entre o locador e o inquilino, ou então entre o condomínio e o condômino, e essa pessoa que se sente, vamos colocar assim, insatisfeita com o pagamento, ou com o valor, promove um pagamento indevido. Quero ressaltar que há centenas de processos no Brasil em que o condômino, ele não aceita o valor da cota condominial, e quando ele sabe qual que é a conta do condomínio, ele faz um pagamento irregular, fazendo o condomínio ter que entrar com a ação de cobrança, rejeitando aquele depósito irregular. Então, a ata de condomínio é um documento hábil para caracterizar o contrato, determinando como é que é feito o pagamento do condomínio, que é por meio de boleto. Aquela ata é um contrato. E essa ata, ela tem força de lei que permite até a execução da dívida, independente de qualquer outra contestação. Outro fator interessante em relação ao inquilino, quando ele faz o depósito indevido, ele visa, às vezes, forçar o locador a fazer um acordo. Então, são procedimentos irregulares que já acontecem ao PIX. Se por acaso vier o locador, o credor, ter um PIX de fácil localização ou de fácil descoberta, como o CPF, por exemplo, haverá um grande transtorno, porque qualquer ação judicial para chegar ao fim, ao termo, demora às vezes 2 anos aí de desgaste. Então, o que eu vejo na prática, já existem pessoas, até com má intenção, fazendo depósito irregular. Com o PIX, isso vai propiciar ainda mais caso o credor tenha uma chave de fácil de descobrir. Então é interessante que as pessoas procurem usar outros mecanismos para criar o PIX, usar chaves mais complexas, QR Code ou aquele número aleatório, de maneira que venha a impedir ou dificultar um depósito indevido à sua conta. Uma vez obtida essa chave, este inquilino ou condômino pode a qualquer momento fazer um tipo de depósito, né, doutor Kenny? Pode acontecer, só que na prática o que vai prevalecer é o contrato de locação que prevê a forma de pagamento. A lei do inquilinato é clara no artigo 22, inciso 8º, e também no artigo 327 do Código Civil, que fala o local de pagamento. Então, o contrato de locação é o documento que prevalece, que está contratado como efeito o pagamento e cabe, no caso do devedor, o inquilino, cumprir o que está no contrato.
Caso ele venha fazer um depósito, mas irregular, poderá, no caso, a imobiliária, o locador, rejeitar esse depósito e cobrar em juízo o valor correto, porque o pagamento tem que ser feito conforme está contratado. A pessoa não pode vir a criar uma situação de gerar uma desorganização na imobiliária ou no condomínio. Então, na prática, a forma de pagamento é estipulada pelas partes. Então, independente do Banco Central criar uma circular, uma resolução ou uma portaria, tais instrumentos jurídicos não superam a lei e nem superam o ato jurídico perfeito, que é o contrato. Então, o contrato prevalece, isso é uma questão constitucional, e poderá, sim, o mercado vir a aderir ao PIX com controle, desde que o Banco Central venha oferecer tal mecanismo que venha favorecer a segurança. A segurança é que prevalece em relação aos contratos. Doutor Kênio, uma grande discussão antes, na época da implantação dos boletos, era o valor que era embutido já, estava ali, o aluguel e taxa do boleto. Houve uma grande discussão sobre isso, até o Poder Judiciário teve que se manifestar. Hoje, o cliente que falar, né, o condomínio, ou condômino, ou inquilino, ele alegar que o PIX é mais barato, ele tem direito a obrigar a imobiliária a optar por essa opção de pagamento pelo PIX? Essa foi uma boa discussão que perdurou por muitos anos. Primeiramente, veio a lei do inquilinato, né, que as pessoas confundiam que haveria relações de consumo entre locador e locatário. Então, não há relações de consumo. Então, já está pacificado que a imobiliária presta serviço para o locador, porque é o locador que paga pelo seu serviço. Então, a relação de consumo existe entre proprietário do imóvel, no caso, locador, e imobiliária. Não há também relação de consumo entre condômino e condomínio, porque na prática são um conjunto. O que é o condomínio? É um conjunto de coproprietários. Então não há relação de consumo nesse sentido, né? Porque o condomínio, ele que aprova a forma de pagamento, e essa aprovação é feita pelos próprios condôminos. Outro fator interessante é que, além de não se aplicar ao Código Consumidor, o Código Civil, no artigo 327, como eu falei, determina a liberdade contratual das pessoas escolherem como será feito o pagamento. Então, a lei civil, ela permite, né, que as partes venham a negociar e estipular no contrato. Então, isso é um direito disponível, consagrado pelo Código Civil. E, além disso, em relação à locação, no artigo 22, 8º, coloca que o contrato de locação poderá estipular as taxas que serão pagas pelo inquilino. Então, inclusive, no caso do boleto. Sobre esse assunto, já tem vários acordos dos tribunais consagrando a legitimidade do pagamento do boleto no caso do contrato prevendo tal taxa. Então é importante entendermos que se o contrato de locação for omisso em relação a isso, não pode cobrar do inquilino. Mas se o contrato de locação prever que o boleto, a emissão, o custo dele, que é cobrado pelo banco, né, pela imobiliária, que cobra o banco, essa taxa ela paga pelo inquilino, a tarifa, o Poder Judiciário já pacificou o entendimento de que essa cláusula legal por ser direito disponível baseado no artigo 327 do Código Civil. Outro fator interessante em relação ao condomínio. O condomínio, o contrato, ele passa a ser caracterizado pela ata, né, que ela é aprovada pelos condôminos. Então, cabe, no caso, aos contratantes estipular qualquer forma de pagamento de maneira a evitar dúvida. O fato de vir uma resolução depois, né, isso não é lei. E, logicamente, até se houvesse uma lei nova, essa lei nova, de acordo com o princípio constitucional, ela não retroage. A lei nova não vai afetar os contratos já assinados. Então não existe nenhuma lei que estipule a obrigação da imobiliária ou do condomínio utilizar PIX ou qualquer outra forma, a não ser aquela prevista no contrato ou na ata. Prevejo, né, com a evolução da tecnologia, que certamente haverá em breve um PIX, né, com a mesma segurança do boleto. Mas enquanto isso não ocorrer, caberá ao inquilino condomínio cumprir o que está previsto no contrato ou na ata de condomínio.
Muito bem, falamos sobre o Pix, uma forma de pagamento que poderá ser adotada pelas imobiliárias ou também pelos condomínios. Conversamos sobre isso com o Dr. Kênio de Souza Pereira, nosso colunista do quadro Direito Imobiliário, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da AB de Minas Gerais e também vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Nacional. Dr. Kênio, muito obrigado por estar conosco mais uma vez e até a próxima. Por nada, foi um prazer.